Iniciando então mais um dos nossos encontros, nós estamos no Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírito dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Nós vamos para o item número 2, Influência Oculta dos Espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Esse talvez seja uma das passagens mais citadas do Livro dos Espíritos, né? Porque, como a própria definição da doutrina espírita trazida por Kardec para nós, diz que o Espiritismo é uma ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a influência do mundo espiritual sobre o mundo físico, né? Então, nesse capítulo número 2, nós temos exatamente que tipo de influência os espíritos podem exercer sobre nós e qual é a repercussão dessa ação em nossa vida cotidiana, né? Porque quando nós estudamos sobre o mundo espiritual, nós temos então as comunidades que são formadas, onde os espíritos então se desenvolvem e seguem suas existências, suas vidas, e há aqueles espíritos que estão aqui sempre junto de nós. Mas essa presença, essa proximidade dos espíritos interfere em nossas vidas? Essa é a pergunta que nós fazemos, né? E isso diz respeito não apenas à própria doutrina espírita, mas também a todas as demais crenças que são espiritualistas, né? Porque nós tratamos, por exemplo, porque nós tratamos, por exemplo, né, de dogmas que abordam sobre a crença em anjos e demônios, e por consequência, se nós falamos em anjos e demônios, nós deduzimos que eles estão próximos a nós e que de alguma forma interferem em nossas vidas. Então, não apenas para a doutrina espírita, mas para as demais crenças espiritualistas, nós temos essa ideia da nossa interação com o mundo espiritual. Então, as perguntas que nós podemos fazer são: bom dia, Arnaldo. Os espíritos estão próximos a nós? Estando próximos a nós, eles podem interferir? E interferindo, eles têm algum tipo de limite? Há alguma coisa que possa impedi-los? Então, todas essas questões começam então a ser respondidas a partir desses estudos que Kardec desenvolveu, para entendermos exatamente de que forma que se dá essa nossa relação com os espíritos aqui durante a nossa vida corpórea. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações. Nós iniciamos aqui então com a questão número 459, então assim como essa passagem aqui, nesse item, ela é bastante citada, né, nos estudos que falam sobre mediunidade, sobre a nossa relação com o mundo espiritual, e mais especificamente nessa questão 459, ela talvez seja a mais citada, porque aqui traz a resposta basilar para esse item, né? Nós temos aqui, deixa eu ver, da 459, nós vamos até a questão número 472, né? Então nós temos aqui 12 questões que fazem a análise desse tema, né? E claro, a gente vai desdobrando as colocações de Kardec para nos ajudar aqui no nosso estudo. Só um instantinho, pessoal, por gentileza. Então, iniciando aqui nessa questão 459, nós temos: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e nossas ações? A resposta dos espíritos: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. E aqui então nós podemos já avaliar esse ponto, porque nós falamos da influência que nós sofremos, e aí nós analisamos então qual é a categoria dos espíritos que nos influenciam.
e, dependendo da categoria, se dará exatamente o tipo de influência que nós recebemos, que vai nos direcionar para determinados comportamentos aqui na nossa vida. Essa influência acaba acontecendo, como Kardec virá um pouco mais aqui à frente, de uma forma bastante sutil, né, de forma que muitas vezes nós pensamos que todas essas tendências, todos esses desejos que vão surgindo em nós, são de nossa própria conta, né? Então, influências positivas e influências negativas. Quando nós falamos em influências espirituais, nós estamos quase que condicionados, né, porque ao tratarmos dos espíritos interferindo na nossa vida, a primeira ideia que chega para nós é de uma influência negativa. Então nós já de imediato pensamos em influências negativas, em processos obsessivos, em sofrimentos que nós temos, os espíritos sendo culpados por tudo aquilo que nos acontece de negativo. Então nós estamos quase que condicionados. E nós espíritas, em especial, que temos esse entendimento do mundo espiritual, acabamos exatamente atribuindo aos espíritos a responsabilidade pelas nossas dificuldades. Alguns falam de sorte, outros falam de espíritos ou demônios que estão aqui à nossa volta, e nós espíritas, falando do mundo espiritual com toda essa intimidade que nós temos, né, pela relação que a doutrina espírita nos permite ter com o mundo espiritual, e mesmo assim nós sempre consideramos o lado negativo dessa nossa relação. Então, quando se fala sobre que os espíritos influenciam a humanidade, nós temos que lembrar sempre que essa influência também vem de um modo positivo, e na verdade ela vem muito mais de um modo positivo do que negativo. Mas é claro, o modo negativo para nós é aquilo que nós naturalmente já esperamos. Queremos aqui então viver nossa vida de um modo tranquilo, de um modo feliz, queremos ali alcançar os momentos de alegria, alcançar ali as nossas conquistas. Então isso é o esperado. E nós não imaginamos a quantidade de espíritos que trabalham conosco para nos ajudar exatamente a alcançar esses objetivos. E nós atribuímos isso à conta do acaso. Agora, quando acontece alguma coisa negativa, aí sim. Aí nós falamos, tem algum espírito me influenciando. Então, o lado bom sempre deve ser visto também. Essa influência se dá na nossa vida cotidiana, por parte de espíritos que, começando, né, antes da vida cotidiana, na nossa jornada evolutiva, começando pelos espíritos que se incumbem dessas responsabilidades, né, de nos ajudar, que são os nossos mentores espirituais, os nossos espíritos protetores, espíritos familiares, que também têm ali essa proposta, né, ou tem ali seria essa mesma responsabilidade também de nos ajudar nessa caminhada que nós estamos trilhando, né? Então, temos a nossa programação reencarnatória, tudo aquilo que nós estudamos, né, em outras obras, estamos estudando inclusive lá nos livros de André Luiz, né, no Missionários da Luz, fala sobre programação reencarnatória, os detalhes da nossa programação, locais, pessoas, eventos, tudo isso então acaba sendo registrado como nossa proposta evolutiva, e os espíritos então se incumbem, esses espíritos que são próximos a nós, se incumbem de fazer com que nós cumpramos, tanto quanto possível, aquilo que foi programado. Então, essa é a nossa jornada evolutiva. Mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós temos também a presença de espíritos que são amigos, que nos observam no nosso dia a dia, né, olhando ali, por exemplo, numa atividade que nós estamos realizando, uma atividade, obviamente, que nos coloque em sintonia com esses espíritos, uma atividade, um trabalho, uma ação que sempre nos leve, nos conduza ao bem. Nós teremos ali então espíritos que, mesmo que não tenham qualquer tipo de relação conosco, vão nos observar, percebendo a nossa intenção, e vão sempre nos ajudar, direcionando as nossas ações para ter o sucesso naquele empreendimento que nós estamos tendo. Então, é um trabalho que nós fazemos no centro espírita, é uma ajuda que nós prestamos para alguém próximos a nós, que não tem nada a ver com uma instituição, com um trabalho mais organizado, né, um trabalho social mais organizado, um grupo de estudos, né, nada disso, mas muitas vezes uma situação comum do nosso dia a dia. Porque aquele espírito que
que tem uma predisposição ao bem, e nós podemos observar isso no nosso próprio comportamento, quando nós temos essa predisposição, qualquer oportunidade que nós encontremos no nosso caminho é uma oportunidade de fazer o bem. É como se nós estivéssemos caminhando numa calçada e vemos alguém tropeçando e de repente ela caiu. A nossa ação imediata é correr em direção a ela para ajudá-la a se levantar. Alguém que precisa de ajuda num carro, alguém que precisa de ajuda numa escada, atravessar uma rua, qualquer boa ação que nós encontramos oportunidade de realizar, ela é realizada. Assim também os espíritos fazem, agora dentro do campo moral, nos ajudando no nosso comportamento e também nos influenciando aqui nas nossas atitudes. Por que caminho nós devemos seguir? Será que esse é um bom horário? Será que aquela pessoa é boa para poder se aproximar? Será que aquele... seguindo por aquela direção, nós vamos encontrar uma oportunidade de fazer o bem. Então, os espíritos amigos estão sempre próximos a nós. Sejam aqueles novos amigos, sejam amigos antigos. E por outro lado, obviamente, que infelizmente esses são os mais percebidos por nós, são os espíritos ainda numa condição inferior. E aí, exatamente, a responsabilidade acaba sendo nossa, porque pelo nosso modo de viver e pela sintonia que nós estabelecemos com esses espíritos, pelo nosso comportamento ainda baseado na nossa sensualidade, baseado nas nossas viciações, no nosso egoísmo, no orgulho, na vaidade, nós encontramos espíritos que trazem essas mesmas características, muitas vezes de uma forma muito mais intensa, muito mais problemática, que vê em nós a possibilidade de nos influenciar. E lembrando sempre, que conforme os espíritos nos orientam, aquele espírito sofredor encontra, por incrível que pareça, assim como acontece conosco, sempre uma consolação quando encontra uma outra pessoa sofrendo. Então, se eu estou sofrendo e eu vejo que alguém também está sofrendo, eu me sinto mais confortado. Porque, como eu comentei com vocês em outras oportunidades, é como acontece com o aluno na escola. Ele vai, estuda mais ou menos, aquele estudo meia boca, faz a prova, tira uma nota ruim, chega em casa, os pais veem a nota e perguntam: mas que nota é essa que você tirou? E a resposta que ele dá é: mas a maioria da sala também tirou essa nota. Como se ele se sentisse mais tranquilizado pelo fato do fracasso dele ser compartilhado pelo fracasso de outros tantos. Então, muitos espíritos, se vendo numa condição de sofrimento, de angústia, procuram muitas vezes fazer com que outros espíritos, outras pessoas, nesse caso encarnados, também passem por um sofrimento para que ele se sinta confortável, para que ele se sinta ali mais à vontade, para que não venha sobre ele aquela culpa pelo fracasso que ele acabou vivendo pelas suas próprias escolhas, pelas próprias ações. Então, muitas dessas influências vêm exatamente isso, para a satisfação pessoal dos espíritos e também para buscarem essa consolação, entre aspas, diante do sofrimento que estão vivendo. Por isso, então, nós estamos ali sempre sendo influenciados. E isso não apenas por parte dos espíritos. Depois, exatamente, Aí o pai vai dizer assim: mas você não é todo mundo. Porque mas o aluno se sente assim, Eu trabalho com esses alunos e eles vêm assim, nossa, mas você tirou 4 na prova, que 4 é esse? Ah, mas a prova está muito difícil, estava todo mundo reclamando, todo mundo tirou essa nota. Aí a conversa que a gente tem então o professor precisa avaliar se a prova que ele passou ou a aula que ele está dando não está sendo suficiente para poder fazer com que o aluno aprenda, ou todo mundo acabou negligenciando na preparação, e é o que é exatamente o que a maioria das vezes acaba acontecendo. Então eles se sentem muito mais confortáveis. Depois, quando tem aquele trabalho de recuperação, aquele estudo que eles fazem, a nota vem boa, ele vai dizer assim: a prova estava fácil. Não é a prova que estava fácil, é que agora você estudou. Aí dá aquele sorrisinho amarelo, aquela desconversa e coisa e tal. Mas é exatamente isso, É uma desculpa esfarrapada que eles dão de sempre se sentir mais à vontade com uma nota ruim, porque os outros também foram ruins. Então, inclusive, essa ideia do sofrimento de um, ficar minimizado por encontrar outros com quem pode compartilhar esse sofrimento, veio exatamente de uma conversa que foi realizada numa reunião de desobsessão, onde tinha ali espíritos sofredores que acabavam ali, de alguma forma se tornando
a causa do sofrimento de algumas pessoas, não necessariamente aquele espírito obsessor, mas por essa influência negativa acabou levando ao sofrimento. E aí então foi perguntado para o espírito: escuta, mas por que você faz isso com ele? Né? Por que você está prejudicando? Aí ele fala assim: não estou prejudicando, é porque como eu estou sofrendo muito, eu preciso de alguém que sofra comigo. E como ele está em sintonia, porque ele mostra ali aquele comportamento também, muitas vezes aquele comportamento leviano, aquele comportamento um pouco irresponsável e tudo mais, acaba sendo assim: já que ele tem esse comportamento, vamos fazer a bagunça junto. E aí então junta ali faz ali aquele trabalho, né, aquele grupo de espíritos sofredores, inclusive juntando os encarnados, e aí o resultado acaba sendo esse. E quando nós falamos sobre a influência dos espíritos sobre nós, a influência acontece de um modo geral, inclusive entre nós encarnados. Né? É uma influência que vem de todas as mãos, né? De mão dupla, e também tratando na nossa própria dimensão. Nós estamos aqui conversando, eu passo para vocês a minha visão sobre o estudo que nós estamos realizando, e de certa forma eu formo na mente de vocês um determinado conceito que vai fazer com que vocês acabem pensando de certa forma do mesmo modo que eu penso. Então, quer dizer, nós nos influenciamos aquilo que eu falo, aquilo que vocês escrevem, no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente doméstico. Agora, né, como a gente sempre menciona, bom dia, Ligeiro, como a gente sempre menciona, né, com a tecnologia que nós temos agora, que nos facilita a comunicação e essa interação, e nós temos ali, né, uma influência contínua que nós temos, então nós temos ali redes sociais, comunicadores, televisores, meio de comunicação de um modo geral, onde o tempo todo nós estamos sendo influenciados e também influenciando. Se eu tenho ali mil seguidores numa rede social e eu coloco uma imagem, uma passagem, qualquer tipo de informação, ao mesmo tempo, instantaneamente, 1000 pessoas serão influenciadas por mim. E eu posso usar essa influência, então, de um modo positivo ou negativo. Eu coloco uma citação reflexiva, uma citação que vai elevar o nosso pensamento, essas 1000 pessoas vão receber essa mesma mensagem. Agora eu posto uma crítica política, uma crítica social, uma opinião agressiva, as 1000 pessoas vão receber instantaneamente. E da mesma forma também estou sendo influenciado por elas. O Arnaldo lembrou aqui, né, também nos esquecemos que os espíritos encarnados também influenciam. Frequentemente, né, com essas redes sociais agora, né, Arnaldo, nós vivemos quase que automaticamente essa influência sem nos darmos conta. E está na nossa cara isso. Mas as pessoas acham isso tão natural. Eu cheguei até a falar para vocês já outras vezes. Muitas vezes a pessoa acorda, dá aquela espreguiçada na cama, a primeira coisa que ela faz é pegar o celular, aí faz aqueles 5 minutinhos para dar uma enrolada, né? E começa a olhar ali, né, o WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter e tudo mais. E de repente ela acorda mal-humorada e não sabe por quê. E aí esse mau humor que ela tem se dá exatamente porque alguém postou alguma coisa, alguém reclamou alguma coisa que acabou gerando esse tipo de situação. Ou ela pode acordar bem humorada, acordou, viu aquela mensagem, viu ali o cumprimento de uma pessoa querida e tudo mais, né, recebeu uma saudação e ela já acorda bem disposta. Então acontece isso de uma forma tão natural, tão automática, e de uma forma tão subliminar, porque isso acontece e ela nem percebe que está sendo influenciada, e o comportamento dela é ditado por esse tipo de situação. O Ligeiro colocou, né, muita confusão nas redes sociais e está uma batalha, né? Saudade dos anos 80. Pois é, aqueles anos 80 em que as pessoas tinham que sair de casa para poder interagir umas com as outras, né? E aí então era olho no olho, era conversa direta, não tinha essa complicação toda que nós temos, né? Pois é, infelizmente nós perdemos muito com aquela obrigatoriedade de nos socializarmos, né? Pois é, era ir para a rua, era para conversar com as pessoas, você tinha que sair de casa, agora nada, né? O embaixador colocou, né, acorda uma fera, né, ressaca dos políticos. Pois é exatamente isso, né, embaixador? Você percebe que você já acorda aborrecido com uma situação, né? Bom dia, Daisy. Né, você já acorda aborrecido com uma situação por causa de uma influência que você sofreu.
E a pergunta é, né, como André Luiz sempre comenta conosco, né, sejamos nós a estação final do mal. Ou seja, eu acordei aborrecido. A pergunta é, a quem eu vou aborrecer com o meu aborrecimento? Será que eu devo repassar isso para alguém? Será que aquelas pessoas que convivem comigo têm obrigação de acolher esse meu aborrecimento? Né? Então, quer dizer, a gente vai criando estratégias na nossa vida, né, saindo, se afastando de determinados debates, evitando determinadas imagens, se afastando de determinadas pessoas, enfim, a gente vai criando estratégia para fazer com que a nossa vida seja mais leve possível. Mas para que a gente tenha essa proposta de ter uma vida mais leve, nós temos que querer. Só que nem sempre a gente quer, a gente gosta disso. É aquele sofrimento que está condicionado. A gente fala, esse mundo está perdido. Perdido para quem? Só se for para você. Porque para mim o mundo está muito bem, obrigado. Então nós viramos assim aquele hábito de reclamar o tempo todo, de criticar o tempo todo, porque todo mundo faz, porque todo mundo comenta. Tem até uma frase dentro do mundo do rock and roll, que as pessoas dizem assim, né, o sonho acabou, né? Isso quando aconteceu a morte de John Lennon, né, lá em 81 e tal. Acho que foi em 81 que aconteceu isso. Então aquela frase ficou, né, o sonho acabou. Aí depois veio alguém e falou assim, mas peraí, o sonho acabou para quem? Qual era seu sonho? Será que o seu sonho mesmo acabou? Você não tem outras coisas para sonhar? Então a nossa vida é assim. Então, se alguém diz assim, eu não aguento redes sociais, eu adoro, porque eu convivo de um modo muito saudável com ela. Eu não me envolvo, não crio problema, não deixo criar problema, me afasto dos problemas, e tem pessoas que estão o tempo todo metidas em rolo. E a mesma coisa acontece na nossa vida social. As suas companhias são sempre problemáticas, sempre tem problemas, você leva problemas, traz problemas, leva problema para casa, cria problema para os outros. Se você viver de um modo equilibrado, qual é o problema de você ter essa interação tão tranquila? Então, na verdade, somos nós que decidimos de que modo que nós vamos viver e, por consequência, de que tipo de influência nós vamos exercer sobre os outros e que tipo de influência nós vamos aceitar dos outros. A mesma coisa acontece, então, as influências de um modo geral entre os encarnados, entre desencarnados, entre encarnados e desencarnados, não importa, a decisão é nossa. Somos nós que determinamos qual vai ser o ritmo da nossa vida. Se vai ser um ritmo acelerado, se vai ser um ritmo mais lento, se vai ser uma vida turbulenta, se vai ser uma vida tranquila. Isso não nos isenta das dificuldades do caminho relativas, né, ao mundo que nós vivemos, às nossas experiências. Mas o modo como nós vamos viver isso é opção minha. E é aí que faz a diferença. André colocou, né, sentar na varanda e ver e conversar com os vizinhos não existe mais, né? Agora o pessoal usa, né, o vídeo do WhatsApp, né? Então cada um na sua varanda agora, né, André? O papo até continua, mas cada um na sua varanda. Então é assim que está acontecendo, né? Para a gente poder fazer, né, como a gente viu, né, só essa primeira questão a respeito das influências que nós exercemos uns sobre os outros, né, isso daria ali, né, um assunto que não falta mais. Né? Então, a gente vai aqui para concluir essa primeira questão, né, e aproveitando aqui essa introdução desse tema, aqui comentários de Ramatiz, né, que são sempre comentários muito importantes, né, e não tem, né, uma forma melhor de aprender do que ler e refletir sobre os comentários dos próprios espíritos falando da ação que eles mesmos exercem sobre nós. Né? André colocou, marido e mulher conversam pelo Zap, né? Isso está um problemão para os psicólogos, né? E o detalhe foi assim, né? O problema chegou, mas as instituições e as pessoas não estavam preparadas para o problema, né? Então tiveram que criar nova estratégia. Isso aí virou agora, né, fontes de estudos desses profissionais de saúde mental, de saúde emocional e tudo mais, porque não estão sabendo lidar com esse comportamento novo das pessoas diante da tecnologia. A tecnologia chegou, revolucionando a vida das pessoas, mas elas não estavam preparadas para isso. E agora a gente tem que correr atrás desse problema para poder encontrar ali a solução, né? Primeiro resolvendo os problemas que surgiram, depois educar as pessoas para evitar que novos problemas surjam. Então são dois problemões que surgiram aí para esses profissionais.
E vão conseguir, como sempre, né? Então, aqui na questão 459, texto de Ramatiz, intitulado Influência Oculta. Diz assim para nós: os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que se pensa. Estamos constantemente sob a influência dos espíritos desencarnados. E se bem analisarmos, notaremos que estamos também sob grande influência dos nossos companheiros encarnados, em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, há a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos companheiros e dos mestres. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das influências que nos ajudam a caminhar. Estamos sempre sob a influência, principalmente do Cristo, e nisso devemos ter grande honra. O médium espírita, consciente dessas influências, passa a perceber com mais intensidade pelas suas sensibilidades a presença do mundo espiritual a guiá-lo, e entre ele e os seus guias espirituais estabelece-se uma corrente permanente de comunicação, de maneira que as ideias se fundem, prevalecendo as do ser superior. É bom que o instrumento terreno se prepare por todos os meios para que possa ajudar o mundo espiritual a difundir as verdades eternas. O Evangelho, nesse fim de século, haverá de ser conhecido em espírito e verdade por todas as criaturas. É o Cristo voltando para a humanidade em outros moldes, na feição divinamente solar. Os seres humanos ainda são ignorantes no que tange ao espírito. Pode-se dizer que nada sabem, pois ignoram até o próprio corpo que usam como instrumento de evolução. Vimos isso ontem, né? Vocês se lembram? E diz ainda: a doutrina espírita é a força da luz, que tem a missão de influenciar a humanidade em um grande empenho para que os povos possam modificar suas estruturas íntimas, desde o gesto mecânico até as batidas rítmicas do coração, desde a vida celular ao conjunto orgânico. Mudando-se o modo de viver e a posição mental, tudo em torno começará a mudar. E se o universo é harmonia, somente vivemos bem sintonizados com ele, porque Deus é harmonia. Em cada passo que damos, estamos acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam, observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. A escola é completa. Não falta o de que precisamos. Entre mentes, se trabalhamos no campo interno, semeando o bem, o amor e a fraternidade, certamente que o mal em torno de nós desaparecerá, por não ser atraído pelos nossos pensamentos. Assim morrerão as paixões inferiores e com elas o orgulho e o egoísmo. Convém notar que nós vivemos sob a influência que pedimos pela oração dos sentimentos, e Deus, sendo todo bondade e amor, nos concede o que buscamos, pois somente dessa maneira nos educamos. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos, repetimos, e é sob essa influência que iluminamos nossos corações para sempre. Isso é o amor do Criador para toda a criação. Não estamos separados de nada no mundo. Tudo se encontra interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito. E ainda mais, temos Deus palpitando dentro de tudo, com sua mensagem viva de amor. Se queremos sentir a presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também, como Jesus nos ensinou, que veremos raiar no mundo inteiro a alegria pura, provinda da fraternidade que nos atinge através dos raios de luz do coração de Deus. Então, uma bela mensagem aqui de Ramatiz, que nos leva a essa reflexão a respeito dessas influências. Bom dia, abraço. Vamos em frente, seguindo aqui, questão 460.
todos pensamentos próprios, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos? Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que muitos pensamentos vos ocorrem a um só tempo sobre o mesmo assunto e frequentemente bastante contraditórios. Pois bem, nesse conjunto há sempre os vossos e os nossos, e é isso o que vos deixa na incerteza, porque tendes em vós duas ideias que se combatem. Então, aqui quando nós falamos sobre os pensamentos, né, os nossos, e pensamentos contraditórios, esses pensamentos contraditórios, eles podem ser classificados como positivos ou negativos. Se eu tenho pensamentos negativos, tendências negativas, e vem aquela vozinha assim no meu pensamento dizendo que eu devo fazer algo contrário, evitar aquele mal que eu estou provocando, é um pensamento contraditório. Se eu procuro fazer o bem e vem aquele pensamento negativo me instigando a fazer o mal, é um pensamento contraditório. Aquela imagem que nós temos, né, nas animações, nos desenhos, né, onde nós temos ali um diabinho e um anjinho, um de cada lado ali soprando no nosso ouvido determinada ideia, esse tipo de imagem reflete muito disso que existe no plano espiritual. Então nós temos inicialmente não apenas as influências que nós sofremos de modo geral dos espíritos amigos e daqueles que nos levam para esse caminho de prejuízo, como nós temos também as nossas próprias ideias baseadas nas nossas tendências. Então eu vou me comportar de acordo com as minhas motivações, de acordo com as minhas crenças, de acordo com os meus interesses. E nós teremos então aqueles espíritos que estarão próximos a nós, nos influenciando, e nós sempre daremos ouvido para aqueles espíritos que mais se afinizam com as nossas tendências. E é aí que vem o grande problema. O grande trabalho que os espíritos amigos têm nesse campo de nos influenciar, de nos dirigir, sendo que nós preferimos, na verdade, sempre seguir aquele caminho onde para nós é mais prazeroso, para nós é mais fácil, que desperta em nós exatamente aquilo que nós trazemos já instintivamente, que é o comportamento do egoísmo, que é o comportamento da vaidade, que são tendências que nós temos, que são valores, né, ou que são elementos dentro de nós que fazem parte da nossa criação. Então, quando nós falamos, né, que o indivíduo, que o egoísmo para nós é prejudicial, ele se tornou prejudicial agora, porque nós já temos uma capacidade de agir no bem com reflexão, com compreensão, mas no passado não era assim, porque o egoísmo no passado ele era exatamente um impulso que nos levava ao comportamento de autopreservação. Eu precisava desse egoísmo para poder manter aquilo que eu tinha, para poder zelar pelas minhas conquistas, porque a minha sobrevivência dependia daquilo. Então eu era egoísta com a minha comida, eu era egoísta com a minha água, com o lugar onde eu dormia, com os meus instrumentos, com as minhas ferramentas, com a minha família. Então isso foi se estendendo. A partir do momento em que o homem começou a desenvolver a sua inteligência e novos valores foram surgindo, aí então esse egoísmo acabou se tornando prejudicial. A vaidade é a mesma coisa. A vaidade para nós nos leva a comportamentos superficiais, mas no passado era exatamente essa vaidade que fazia com que eu melhorasse na minha autoimagem, né, no amor a mim mesmo. Hoje não, hoje nós temos esse auto-amor muito mais sutil, onde eu valorizo a minha felicidade, mas eu já sei também que a minha felicidade não pode ser conquistada em detrimento do sofrimento do outro. Então, se no passado nós agíamos instintivamente, dá para imaginar, por exemplo, aquela ideia do egoísmo, quando nós vemos no nosso animal de estimação, os cachorros principalmente, quando você coloca ali, né, um pedacinho de carne, um pedacinho de osso, um pedacinho de ração, e você tenta pegar, ele rosna para você. O que é esse rosnar? É ele proteger aquilo que é dele. Isso é um comportamento de egoísmo. Porque, na verdade, é um culto ao próprio ego, é a valorização dele mesmo em detrimento dos outros. E nós, seres humanos, o que nós fazemos? Nós não rosnamos, de um modo geral, né? Porque nós encontramos ainda rosnadas muito interessantes por aí, né? Mas nós temos um comportamento que mostra exatamente isso. Isso é meu, isso me pertence.
Não, olha, não vou te dar, não quero saber. É exatamente o que nós vemos hoje. Então, se nós temos esse comportamento, que no nosso mundo, de um modo geral, é esse egoísmo, é esse orgulho, essa vaidade, que geram, de um modo geral, o nosso sofrimento aqui no nosso mundo, onde nós temos desigualdades, indiferenças, guerras, né, que, nesse caso, essas grandes desigualdades e essas grandes guerras refletem exatamente agora, em grandes proporções, aquilo que é o comportamento natural, né, de um indivíduo. Só que quando nós vamos somando comportamentos semelhantes, nós chegamos então a essa situação de maior proporção. André lembrou aqui, o egoísmo antes era uma questão de sobrevivência, hoje é social. Sim, nós evoluímos. Hoje nós temos outros tantos valores que nos permitem uma convivência harmoniosa. No passado era uma questão de sobrevivência individual, depois uma sobrevivência coletiva, e agora nós saímos da sobrevivência e entramos na vivência. Analisando então essas duas expressões, nós vemos viver é aquilo que você aproveita da vida da melhor forma, você tem a liberdade de construir, de desfrutar, e a sobrevivência é aquilo que exige de você, né, o limite para que você continue existindo. Então a sobrevivência, na verdade, é a reserva do nosso tanque de combustível. E a vivência é o nosso tanque cheio, para viver com segurança, com tranquilidade. Mas parece que nós estamos apenas sobrevivendo, e é isso que instiga em nós sempre esse comportamento mais instintivo. Nós deixamos de agir com a razão e passamos a agir com o instinto. Só que nós já passamos dessa fase do instinto, mas nós continuamos ainda mantendo essa mesma ideia. Onde nós vivemos ali naquela constante competição, naquela constante ameaça. Então nós ligamos ali o automático do instinto e deixamos ali aquilo que nós temos de mais básico na nossa personalidade agir. Só que nós já passamos dessa fase. Então os espíritos comentam conosco que nós temos ali 3 estágios evolutivos. Inicialmente é um estágio do instinto, depois vem o estágio da razão e depois o estágio do sentimento. Nós estamos assim entre o instinto e a razão, mas ali nós temos, isso aqui é uma estimativa simbólica só que eu estou colocando para vocês. Nós temos ali então 60% de instinto, 40% de razão. Ou 80% de instinto, 20% de razão. Nós estamos nessa faixa em que a razão ainda não prevalece. Quando nós chegarmos na condição de espíritos regenerados, ou iniciando já esse processo de regeneração, nós começamos então a sair do instinto e começamos a nos tornarmos mais racionais. E essa razão não é apenas o pensar friamente. É nós termos ali o autoconhecimento, é nós entendermos os valores, as nossas virtudes e imperfeições, fazermos reforma íntima, agindo com respeito, solidariedade, fraternidade, harmonia com o próximo. Então a nossa inteligência vai dizer assim, mas por que eu tenho que me comportar desse jeito se eu sei que eu vou prejudicar o outro? A gente vai então racionalizando as situações para poder encontrar o melhor comportamento. Passando dessa fase, quando chega na fase do sentimento, aí então é aquele amor incondicional e amor universal. Eu não preciso pensar se aquilo que eu vou fazer vai ou não prejudicar o próximo. Só o fato de eu pensar no próximo antes de mim já me limita numa série de comportamentos. E tudo aquilo que eu faço, né, tudo aquilo que eu faço sempre terá o objetivo do meu bem e no bem comum. E aí então entra o ensinamento de Jesus. Amai ao vosso próximo como a si mesmo, ou como a ti mesmo. Então, se eu me amo dessa forma tão profunda e tão em sintonia com Deus, o meu próximo vai sentir esse mesmo amor que eu sinto por mim mesmo. Só que nós pensamos o contrário, né? Eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Não, primeiro eu me amo. O que sobrar eu dou para o próximo. O Brás lembrou aqui, né? Lá nas cavernas disputando um osso, e era assim que acontecia, né, Brás? E daquele osso nós viramos depois reinos. Né? Nós tivemos civilizações em guerra por causa de nada mais, nada menos do que um pedaço de osso. Um pedaço de terra, um pedaço de riqueza. Dudu colocou ainda, né? Dá 10% de razão ainda, né? Sem ser negativo. Ainda acho que estamos melhorando muito. Olha, Dudu, a gente pode analisar assim, o que nós vemos hoje
né, nós já melhoramos bastante, né? Esse 10% de razão, se nós voltarmos, por exemplo, 500 anos no tempo, nós veremos ali as pessoas racionais, mas ainda muito instintivas. E aí nós vemos ali então, né, escravidão, as guerras acontecendo o tempo todo, né? Então nós mudamos muito de lá para cá. Então nós vemos ainda na televisão, né, um crime acontecendo, mas esses crimes, essas guerras, né, toda essa indiferença que nós encontramos hoje acaba se tornando muito mais exceção do que regra. Então nós já temos assim valores bem desenvolvidos e os instintos estão mais domados, né? Sim, mas a gente começa gradualmente, né? Você tem primeiro aquele comportamento, depois aquilo que você fala e aquilo que você pensa. Então, se nós pensamos negativamente, mas nós conseguimos conter isso, não transformar o nosso pensamento num comportamento, a nossa razão já está prevalecendo sobre o instinto. Não quer dizer que o instinto desapareceu, mas a razão já consegue segurar. Antes era aquele cachorro louco solto, agora já é o cachorro louco acorrentado. Ele está preso naquele cercadinho lá e ele não ataca mais ninguém. Lá dentro ele está estribuchando, mas ele está seguro. Quem que é essa segurança que nós temos agora? Agora nós temos o quê? Temos exatamente a nossa razão, que é essa nossa limitadora. O Brás colocou na 549, lembro dos coronéis do sertão, ainda mais na região que você vive, né, Brás? Aí no centro-oeste estava muito mais próximo desse coronelismo, né? Andar armado era status, ser valente dava status. Sim, hoje não. Então as nossas leis foram se modificando, então nós percebemos que as leis, o comportamento das pessoas, então tudo está melhorando. Ainda temos muito a melhorar, né? Mas assim, já saímos daquela fase em que o domínio absoluto era do instinto. A nossa razão já está muito mais presente, né? O Arnaldo colocou, né, domínio sobre o instinto, egoísmo, nos permite vencer a nós mesmos. Começa por um vencimento, começa por uma conquista íntima. E depois nós vamos então, né, porque toda grande transformação que acontece no mundo, não é assim, o mundo vai se transformar. Nós pensamos nas pessoas se transformando. E quando nós pensamos nas pessoas, nós não pensamos coletivamente. Nós temos que pensar individualmente. Então, eu melhoro, o outro melhora, né, conjugando ali os pronomes pessoais do caso reto, né, eu melhoro, tu melhoras, ele melhora, nós melhoramos. E aí então nós conseguimos alcançar essa mudança no nosso mundo. Mas então, voltando aqui, né, nós estamos falando sobre a influência dos espíritos. Então toda essa base que nós discutimos agora sobre o nosso comportamento e instinto mostra exatamente a realidade da nossa natureza e, por consequência, o tipo de sintonia que nós temos com o mundo espiritual. Que já que, por padrão, exerce uma influência sobre nós, a pergunta é qual é a qualidade dessa influência. Então nós, estudantes da doutrina, não perguntamos mais se os espíritos influenciam ou não. O que nós perguntamos é qual é o tipo de influência que nós recebemos. E aí então nós fazemos uma análise da nossa natureza humana, muito mais instintiva do que racional, consequentemente os nossos instintos estão sendo constantemente sendo instigados, provocados pelos espíritos. Agora, a nossa razão, que também se desenvolve, também recebe a influência dos espíritos. Quando eles dizem, para, pensa, conta até 10, respira fundo, pense nas consequências, pensa no que vai acontecer depois do que você fizer. Olha só quantas ideias são lançadas sobre nós, instigando a nossa razão a processar todas as nossas tendências. Por isso, então, aqui na 640, temos pensamentos próprios e outros que nos são sugeridos, e aí então é aquele conflito, né, que há dentro de nós, as nossas próprias ideias e as dos espíritos. Agora, com relação à intensidade desses pensamentos, nem sempre para nós eles ficam claros. Para quem quiser, para quem se lembrar, né, de como se dá essa influência, nós lembramos, por exemplo, no filme Cidade dos Anjos. Logo no começo, né, porque o filme, na verdade, ele se desenrola, né, em torno de um romance que nós temos ali entre um anjo e uma médica, né. Na verdade, o Cidade dos Anjos ele é uma regravação de um filme alemão
que foi produzido na década de 1960, chamado Nas Asas do Desejo, né, que era uma artista circense, né, que era uma malabarista, né, que ficava ali no trapézio e tudo mais, e tinha ali o anjo então que se apaixonou por ela. E aí, esse mais moderno, nos anos 90, nós tivemos ali o anjo por uma médica, por uma cirurgiã. Então, no começo do filme, é interessante que começa a mostrar assim, então, os anjos, né, que tem aquela imagem assim um pouco, até um pouco assustadora, né, aqueles homens altos, com aquele casacão preto, né, então todos eles se vestindo assim. Mas o legal é que no começo do filme mostra assim, eles em bibliotecas, em lugares públicos, né? E eu me lembro em especial de uma cena, nesse comecinho, que tem um controlador de voo, que ele estava fazendo alguma coisa, se distraindo, né, do radar, que ele deveria controlar. E aí então, estava vendo ali alguma coisa que ia acontecer, o anjo sutilmente foi, com um sorriso, colocou a mão no ombro dele, ele rapidamente olhou para o radar e tomou as providências que tinha que tomar para evitar um acidente. Então é bacana ver naquele filme em especial essa presença invisível entre nós, trazendo ali as influências. No filme Ghost a mesma coisa, naquela cena do trem, do metrô, né, onde nós temos aquele espírito que ficava ali vagando entre os vagões e lendo o jornal das pessoas e tudo mais. Seria fácil nós percebermos ali também aquela transmissão de ideias. Alguém lendo alguma coisa, o espírito observa junto, transmite uma ideia e eu fico revoltado com aquilo que eu leio. Só que não era uma notícia tão assim intensa a ponto de me deixar revoltado. A revolta veio por parte de um espírito. Então, nesse sentido, nessas influências sutis que vão acontecendo, nós nem sempre percebemos. É uma ideia que surge, é uma coisa que eu me lembro, né, que eu acabo me lembrando, e nós não percebemos. Então há aqueles espíritos que, para aqueles médiums, né, para aqueles indivíduos com uma sensibilidade maior, aqueles que são sensitivos, são capazes de perceber essa influência. Mas ainda assim elas acontecem muitas vezes de um modo sutil. Não necessariamente de um modo ostensivo. Agora, para a grande maioria que não tem essa ostensividade, né, a garantia quase que 100% de que todos os pensamentos e que todas as tendências são uma produção nossa, isso é quase uma certeza. Né? É uma certeza, 100% de certeza. Porque eu não penso nos espíritos, é coisa minha, eu pensei, eu senti, eu criei, porque eu sou o bom, ou então eu sou o pior. Então é sempre assim, eu sou a origem de tudo, ignorando completamente essa realidade do mundo espiritual. Talvez, bom dia. O Dudu colocou, né, esses instintos pretéritos que trazemos são instigados quando falhamos por momentos. Né, as famosas brechas de momento mostrando que a nossa razão falha por segundos. Né, e é bom que hoje conseguimos observar esse erro nosso e refletir o melhor, sem dúvida nenhuma. Né? Então a gente tem assim, conforme a nossa razão vai se desenvolvendo, nós ficamos mais atentos com relação a isso. Mas ainda assim, mesmo que a nossa razão fique ali, né, esteja se desenvolvendo, tem os nossos momentos de cegueira em que o nosso instinto age cegamente, trazendo inclusive, né, resultados trágicos para nós. Nós vemos assim nos casos de violência física, violência verbal, né, violência moral que nós temos, que nós encontramos, discussões em casa, discussões na rua, né, e em que nós estamos tão influenciados, né, que sim, como eu coloquei para vocês, né, nós temos hoje uma prevalência dos instintos sobre a nossa razão. Mas depois, né, que o indivíduo acontece, aquela tragédia, vem um arrependimento, ele fica pensando, por que eu fiz isso? Mas quantas vezes ele, no momento assim de reflexão, ele evita grandes tragédias? Né? O Brás colocou, um primo meu vinha de São Paulo, dormiu no volante e acordou com uma das mãos, com umas mãos negras dirigindo o carro. Né? Ele o tempo que dormiu no volante, já pensou, Brás? Então, na verdade, ele viu mãos negras, né? Que a ideia de cores que nós temos ainda são muito presentes. Então, mãos negras, a gente imagina que seja aquilo que tem de pior, né? E, na verdade, o que nós temos, né, são simplesmente a presença dos espíritos entre nós. Melhorou, né?
Tá vendo? Eu não fiz nada. Do mesmo modo que veio, voltou. É só olhar aqui no meu gravador que dá para perceber aqui, ó, a modulação aqui da voz, que fica bem arranhado aqui quando tem esse chiado. Vamos lá, próximo. Influência dos espíritos. Vai que uma mão negra deu um tapinha no computador aqui, o braço funcionou, né? Vamos lá. Questão 461. Vamos ver aqui. Só um instantinho, pessoal, deixa eu mexer aqui para garantir. Deu? Vamos então aqui para o nosso próximo item. 461. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Os espíritos dizem: quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequente e útil não o saberdes. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, o que Kardec perguntou sobre distinguir os nossos pensamentos é que a ideia inicial é que haveria uma fórmula, né, uma equação mágica que nos ajudaria a identificar isso. Só que, como eu falei para vocês, isso acontece de um modo tão sutil que nós não percebemos. Então não existe uma fórmula. Na verdade, há a necessidade de nós desenvolvermos nossos valores para que esses valores sejam nossas referências. Como se cada uma das virtudes que nós aprendemos, né, falar sobre caridade, humildade, falar sobre deixa eu ver, caridade, humildade, falar sobre a bondade, enfim, várias virtudes se tornassem alarmes na nossa consciência. Cada vez que nós estivermos, então, nos desviando dessa virtude e seguindo exatamente com relação à tendência negativa relativa a ela, então eu tenho que desenvolver a humildade, mas de repente eu começo a me tornar orgulhoso, que é o oposto da humildade. E aí então esse alarme toca. Então, na verdade, independente da fonte dessas ideias que me levem a esse comportamento, o contrário do egoísmo é a generosidade. Então eu sou uma pessoa generosa, mas de repente vem ali aquele comportamento egoísta. Eu tenho que identificar, independente se esse pensamento me é sugerido ou se é uma tendência minha aflorando, eu tenho que identificar e começar a racionalizar aquela situação para evitar, exatamente porque eu desejo fazer algo diferente. Eu desejo ser uma pessoa melhor, eu desejo controlar esses meus impulsos negativos, eu desejo fazer o bem para mim mesmo e fazer o bem para o próximo. Então, independente da fonte, que nem sempre vem desse modo tão claro, eu tenho que saber me controlar. Porque se, né, como acontece, só para a gente poder fazer uma ilustração, uma situação ilustrativa paralela, né? Alguém manda uma foto e nessa foto nós temos ali uma sombra lá no cantinho da foto. Aí nós olhamos a foto e falamos assim: cara, eu tirei uma foto e eu tenho quase certeza que um espírito estava ali. Aí ele começa a ficar apavorado, aí ele sabe que o vizinho dele é espírita, ele corre lá e fala assim: escuta, você acha que isso aqui é um espírito? Então a grande preocupação dele é se naquela foto é um espírito ou não. A resposta, na verdade, não é se é um espírito ou não, porque independente do espírito aparecer numa foto ou não, nós somos constantemente influenciados por eles. Então, na verdade, o que nós temos que fazer é mudar o nosso comportamento. Se nós imaginamos que nós temos próximos a nós uma presença negativa, uma presença que pode ser prejudicial, nós fazemos a nossa transformação que, independente de aparecer em foto ou não, nós estamos nos protegendo. A mesma coisa acontece com o pensamento. O pensamento pode vir de um modo claro? Pode. O pensamento pode vir de um modo sutil? Também pode, porque na verdade ele vem.
Mas independente da fonte desse pensamento e da qualidade dele, eu tenho que estar preparado para poder identificá-lo, né, como tendência, porque se por acaso eu ouço um pensamento me influenciando, eu tenho que me perguntar, mas espera aí, por que eu estou recebendo essa influência? Que tipo de relação eu estabeleci com o mundo espiritual? Que tipo de comportamento eu tenho? Que tipo de tendência eu tenho? Eu sou a fonte de tudo. Ontem mesmo nós falamos sobre isso, né? Nós somos a fonte do bem e a fonte do mal sobre nós. Se não é agora, é depois, né? Foi no passado, porque é sempre assim, eu que escolho, eu que decido por que caminho eu vou seguir. Tudo aquilo que me acontece, mesmo que nem sempre esteja a meu controle, o fato de eu estar naquele caminho e algo externo me influenciar, o fato de eu estar naquele caminho é minha responsabilidade. Então, não podemos identificar esses pensamentos de um modo geral. Mas eu posso tomar a decisão se eu vou seguir aquela vontade, aquele desejo, aquela tendência ou não. Então a responsabilidade é nossa. O Arnaldo colocou, o pensamento é tudo, por ele sintonizamos, influenciamos e somos influenciados. E nós sabemos tão pouco sobre isso, né, Arnaldo? Nós vemos muitas vezes, estudando as obras de André Luiz, que em algumas passagens assim chegam para ele instruções de espíritos amigos falando sobre pensamento, falando sobre fluidos, né? E nós lemos assim, então teoricamente a gente entende o que ele está falando. Que o pensamento é a fonte, que o pensamento irradia, que o pensamento envolve, aquela coisa toda, mas na prática nós somos tão ignorantes com relação a isso, porque o pensamento faz parte de uma dimensão sutil. E nós estamos acostumados com a dimensão material. Para nós tudo tem que ser palpável, tudo tem que ser ali mensurável, e o pensamento é algo de uma faixa que nós não compreendemos. Só teremos a compreensão quando estivermos no mundo espiritual numa condição mais evoluída. Então o que nós fazemos hoje é ter ali algumas atitudes meio que movidas pelo automático. Se eu sei que o pensamento pode trazer algum prejuízo, então eu vou educar o meu pensamento. Mas não significa que eu tenha compreensão sobre a sua presença, né? sobre a forma como ele trabalha. Então os espíritos vão trazendo para nós ali aquele esclarecimento e a gente vai tentando aprender o máximo que a gente pode fazer. Nem sempre a gente consegue alcançar essa realidade. Tem um ditado popular que diz que se pensamos que vai dar errado, atraímos a desgraça, né? Na verdade, esse é um tema, né, que vem sendo vem sendo divulgado há bastante tempo, em especial lá dos Estados Unidos, que é o segredo, né? Escreveram livros, fizeram um documentário, um DVD sobre isso, né? Então, o segredo, qual é o segredo? O pensamento como força de atração. E aí, claro, né, lá, pelo fato deles terem uma ideia ainda bastante consumista, né, bastante materialista, aquela ideia do sonho americano está muito voltado ainda para aquela felicidade material, né, se é que é possível ser feliz materialmente, mas como o produto é vendido. Então você assiste ao documentário, as pessoas que dão depoimento são pessoas que têm patrimônio. Olha, eu pensei naquilo e aquilo veio em minha direção, né? O pensamento que atraiu, eu desejei essa mansão, mostra aquela pessoa sentada naquela poltrona de couro branco, com pilares de mármore atrás, dizendo assim, eu comprei essa minha mansão porque eu pensei nela. Então o pensamento ainda está muito voltado para a conquista material. E na verdade isso faz parte de um processo pedagógico. Para que nós alcancemos, né, as dimensões sutis do espírito, nós precisamos primeiro treinar materialmente. Então nós estamos assim vivendo, né, ignorando completamente a realidade espiritual, mas nós estamos já treinando as nossas potencialidades. No momento em que nós nos esclarecermos de que somos espíritos imortais, de que o pensamento é uma força criativa e que o nosso objetivo é a elevação espiritual, a técnica já vai estar aprendida. Então é assim que nós vamos nos desenvolvendo aqui no mundo físico. Nós somos motivados, então, pelo consumismo, pela conquista, pela vaidade. O nosso intelecto vai desenvolvendo recursos e capacidades, e aí então quando o espírito estiver assim esclarecido,
Basta ele simplesmente pegar essas técnicas já desenvolvidas e aplicar naquilo que ele realmente precisa. Então, viver no mundo material é um aprendizado constante para nós. Agora, feliz daquele que, vivendo mesmo no mundo material, utiliza essa potencialidade para se desenvolver espiritualmente. Porque aí, então, como espírito já desenvolvido, chega no plano espiritual simplesmente dando continuidade nesse processo de crescimento. E não chega no mundo espiritual e começa então a entender as novidades e começa a partir dali a aprender coisas novas, que é o que realmente acontece. O indivíduo vive materialmente, desencarna, chega no plano espiritual como André Luiz chegou, nós vimos no seu depoimento, e lá ele teve que aprender sobre tudo aquilo que era uma nova realidade, que ele é um espírito, que a vida continua, que ele vai reencarnar, lei de causa e efeito. Se nós aprendemos agora, chegamos no plano espiritual já sabendo de tudo. Então, em vez de nós iniciarmos na primeira classe, na primeira turma de aprendizado, nós já vamos para a quinta, sexta turma, porque toda essa base já foi bem aprendida. Cabe a nós, então, com relação aos valores também. Isso que nos fala pode ser relacionado com a fé humana. A fé, ela é ainda muito relacionada com a crença que nós temos no mundo espiritual. O que eu falo sobre o pensamento é exatamente o pensamento como força criativa, independente da fé. Porque a fé, nesse caso, nós falamos sobre essa parte de nós transcendermos o nosso pensamento sobre o mundo físico. Então nós olhamos para o mundo espiritual, uma nova realidade, entendemos a realidade de Deus, entendemos o destino do espírito. Nós não chegamos aí ainda. Falamos simplesmente da força criativa do espírito, do pensamento. Porque aí nós lembramos sempre, que a nossa doença ou a nossa saúde, o nosso sucesso ou o nosso fracasso, tudo isso são resultados dessa força que nós estamos falando agora. Pois é, essa parte da fé humana e fé divina ainda está muito relacionada com o homem pensando no seu próprio destino. Seja um destino como espírito que ele é, seja pensando exatamente sobre a fé em Deus. Agora, o pensamento em si é do indivíduo. Vamos dizer assim, é uma capacidade anímica que o indivíduo tem. E aí, quando ele desenvolve essa capacidade anímica, aí então ele pode direcionar para aquilo que ele deseja. Imaginemos o pensamento bem desenvolvido voltado para o destino do espírito. Olha só, você tem a força e você sabe o que fazer com ela. Por enquanto nós estamos desenvolvendo a força, brincando com aquilo que o mundo material pode oferecer. Depois nós direcionamos então para a parte objetiva, que é exatamente o nosso destino. Deixa eu ver aqui. O Brás colocou, penso existir uma pequena barreira entre fé e vontade, Eu acho que a vontade, Brás, ela está muito relacionada com as nossas necessidades imediatas, É o que eu quero agora. A fé vai nos levar para algo muito mais para frente, muito mais distante, Assim, pelo menos eu entendo, O Brás perguntou lá em cima também, Tentei TCI algumas vezes, mas nunca consegui. Nunca tentei, Brás, nunca tentei e nunca consegui. Nunca vivi nada assim relacionado com nenhum tipo de experiência de transcomunicação. Curiosidade eu tenho, talvez eu não tenha ainda motivação ou mesmo coragem, Porque fazer esse exercício em grupo é uma coisa, Agora fazer sozinho é outra, Então, quem sabe um dia, Para a gente poder fechar, pessoal, próxima questão aqui. Arnaldo, não sei se eu falei exatamente aquilo que você estava esperando aqui com a sua colocação, mas depois, se você quiser que eu libero o microfone para você fazer alguma observação. Tá? Beleza. Mas eu acho que ainda assim, como eu falo para vocês, nós aqui no mundo material, nós tentamos ser pessoas melhores por nós mesmos sem saber exatamente para quê. A gente simplesmente quer ser feliz. Acabar com a felicidade, temos ali a nossa fé, temos as nossas crenças, na verdade. Então, mas de um modo geral nós vivemos muito ainda materialmente, com o pé muito aqui no mundo material. Por isso então, a grande maioria dos espíritos que chega no mundo espiritual chega como espírito noviço. Ele tem que começar do zero, ele tem que reaprender tudo, porque a vida dele gira em torno disso. Ou até mesmo, muitas vezes, desconstruindo pensamentos.
porque ele chega com um pensamento condicionado em determinados dogmas, que ele tem que deixar de pensar em tudo aquilo para começar de novo. Então, assim, segundo, né, pelo menos esse é a ideia que nós temos, né, a respeito do mundo espiritual, sobre tudo aquilo que nós estudamos, vem para nós trabalhando muito na nossa razão. Então nós olhamos para esse conteúdo que os espíritos trazem, nós entendemos o método, nós fazemos as nossas comparações. Então para nós isso se torna uma realidade não baseada numa fé, mas baseado ali numa construção de raciocínio a partir dessa metodologia que nós temos. Então não é alguém dizer para mim, olha, você tem que acreditar nisso porque está escrito. Não, não, eu posso trabalhar tudo isso, então nós vamos formando uma ideia do mundo espiritual. E o que nós vemos hoje na humanidade de um modo geral, né, quando a gente liga a televisão e vê o que acontece no mundo, assim, a gente fica se perguntando, será que essas pessoas têm alguma noção de que elas são espíritos encarnados e que o mundo espiritual está ali o tempo todo influenciando, esperando e tudo mais? Pelo modo como se comporta, certamente a gente vê que está muito distante ainda dessa realidade, né? Então, temos que aguardar. É um processo de crescimento, né? Um processo de transformação que acontece muito lento, né? Só que está muito mais lento do que se esperava, né? Podia ser muito mais acelerado se tivéssemos vontade realmente de compreender. Mas a presença ainda das escolas religiosas tradicionais é muito intensa na vida das pessoas. E acaba reforçando cada vez mais aquele pensamento limitado e fantasioso sobre essa realidade espiritual. Daí então essas consequências que nós temos. 462, né? Paramos por aqui então. Só lendo mais essa questão. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmos? Não, isso aqui eu vou deixar para o próximo encontro então, porque é uma questão interessante. Eu acho que merece a gente explorar ela um pouquinho mais, porque diz respeito aqui a situações bastante reais do nosso dia a dia, né? E não necessariamente inteligência e gênio. Nós também temos um momento de genialidade e de inteligência, né? Então vale a pena a gente conversar isso com mais tranquilidade, o nosso tempo não vai ser suficiente para explorarmos bem essa questão. Então, paramos aqui na questão 461, vamos para 462.